Fala aí, galera, aqui quem fala é o professor Rosante de História. A gente está aqui hoje para dar continuidade ao papo de República Populista ou República Liberal e falar do terceiro presidente eleito na República Populista, porque você sabe que no meio do caminho ali teve o vice do Vargas, que acabou assumindo naquela transição conturbada, mas o terceiro eleito na República Populista é o senhor Juscelino de Oliveira Kubitschek. Esse cara, o Juscelino Kubitschek, o JK, vai ser o último presidente a ser eleito democraticamente e terminar o mandato até o Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Olha só. Então você tem que respeitar o Juscelino porque ele aguentou muita pressão para terminar o mandato. E o governo dele vai ficar conhecido como os Anos Dourados, porque o Juscelino vai consolidar definitivamente o Brasil como um país industrializado. Se o Vargas vinha sofrendo cada vez que ele passava pelo poder para tentar industrializar o Brasil, o Juscelino termina esse processo e consolida o Brasil como um país com uma indústria já sólida. Daí, anos dourados, porque economicamente o Brasil teve um grande salto de desenvolvimento mesmo. Aliás, foi na mão do Juscelino que o Brasil também passou a ter a sua inversão populacional. Até então, a maioria da população brasileira morava no campo. É durante o governo do Juscelino que você vai ter essa inversão, onde a maioria da população brasileira passa a morar na área urbana e não mais na área rural. Tudo bem? Por isso, o nome Anos Dourados para essa estabilidade econômica. Esse cara, esse presidente Bossa Nova, como ele foi apelidado, justamente porque ele adorava estar no meio dos artistas, ele era um cara muito midiático, e esse cara, na época, ele foi um cara que começou a fazer uma série de anúncios de que o Brasil iria crescer, que o Brasil estaria de portas abertas para o capital estrangeiro. Daí a brincadeira com a Bossa Nova, porque a Bossa Nova era um estilo musical na época que tinha explodido no mundo todo. E a Bossa Nova nada mais era que uma música brasileira que misturava o samba tipicamente brasileiro e o jazz tipicamente americano. Então essa ideia de misturar samba com jazz era a criação da Bossa Nova, daí o nosso amigo Juscelino Kubitschek ser um cara que literalmente vai ser o presidente Bossa Nova, por estar muito vinculado à mídia, por estar muito vinculado a esses artistas e por simbolizar essa mistura cultural que o Brasil vai ter muito forte aí nos Estados Unidos, mistura essa que já tinha começado a acontecer fortemente na mão do Dutra, o Vargas deu uma interrompida e aí o Juscelino abre de novo o Brasil culturalmente para experiências estrangeiras. Vamos colocar assim, não vou colocar só americana porque você também tem coisas europeias, mas para culturas estrangeiras. Tudo bem? Outra coisa era literalmente o presidente Brilhantino, outro apelido dele. Porque olha só a foto dele, dá uma olhada na foto dele e olha só esse cabelo impecável dele. Dá uma olhadinha nesse cabelo. Olha só. Não tem um fio fora do lugar. Olha aqui essa outra foto, ele recebendo os artistas de rádio, adorava essa coisa da mídia, olha só, recebendo os melhores do ano no Palácio do Catete para receber os caras e conversar com eles, e como se fosse parte da premiação, conhecer o presidente. Olha o cabelo dele aí, ó. Brilhantina era uma espécie de gel na época que você passava para você grudar o cabelo na cabeça e não saía um fio do lugar, mano. Não saía um fio do lugar. Podia passar um furacão ali em cima que o cabelo ia continuar igual. E ele deixava com um aspecto molhado. E era uma moda dos galãs de Hollywood na época. Então o Juscelino, com aquele discurso de modernidade, sempre com ternos muito alinhados, modernos, ele falava que ele ia modernizar o Brasil, então ele tinha que ter uma imagem que fosse condizente a esse discurso. E ele tinha essa imagem mesmo de moderninho, muito mais do que os caras que tinham concorrido com ele a eleição. Então ele acabou sendo eleito e aí vai ganhar esses dois apelidos, o presidente Bossa Nova ou o presidente Brilhantina. Vai governar o Brasil nos anos dourados, mas vamos entender como foi o governo dele, porque não foi tão fácil não. Logo de cara o Juscelino teve que resolver uma questão de política externa. O Brasil precisava de dinheiro. O Brasil precisava de dinheiro porque o Juscelino queria desenvolver a indústria. O Brasil precisava de muito dinheiro. E o senhor Juscelino Kubitschek vai se esforçar para ir atrás desse dinheiro. Como que ele vai conseguir esse dinheiro? É fácil conseguir esse dinheiro? Não, não é fácil conseguir esse dinheiro. Aliás, é bem difícil conseguir esse dinheiro. Então ele vai se aproximar do capital estrangeiro, principalmente o capital norte-americano, mas não exclusivamente o capital norte-americano. Quem quisesse investir no Brasil, o Brasil estava aberto a receber investimento. O Brasil estava disposto a receber dinheiro de qualquer lugar. Tá aí. Ele vai buscar investimentos para que o projeto industrial dele, para que a indústria brasileira realmente se solidificasse. Ok? E aí esquece aquele papo, aquela política do Vargas de nacionalismo, a gente não pode aceitar dinheiro de fora, isso aí acabou. Aqui, meu amigo, o dinheiro de onde vier é bem-vindo, tudo bem? Numa
questão de política interna, o Juscelino Kubitschek, ele também sofreu bastante, até para começar o governo. E depois, durante o governo, até terminar, teve um monte de problema que ele teve que contornar. Meu, ele logo de cara teve tentativa de golpe. Eu falei para você que antes dele assumir, os militares já não queriam que ele assumisse. Aí teve uma tentativa de golpe em Jacareacanga, um quartel que se rebelou contra ele no final de 55 até o começo de 56, bem no momento da posse ali. E esse golpe de Jacareacanga foi contornado justamente pelo Lott, o general que já tinha garantido com aquele golpe preventivo que o Juscelino assumisse. Foi o Lott o cara que nesse momento debelou esse golpe militar e garantiu que ele assumisse tranquilamente. E o Juscelino foi muito inteligente, porque ele poderia ter punido os militares envolvidos no golpe, mas ele não puniu. Ele, de certa forma, iniciou os caras para que esses caras pudessem passar a ver ele com outros olhos, passar a respeitar ele como uma figura que entendia que ele era um civil e que ele não queria se meter no meio militar. E foi esse o discurso do Juscelino. Eu sou um civil, eu não quero mexer com militar. Então, assim, os militares que resolvam essa questão, que a corte militar resolva isso, eu não quero fazer decreto nenhum para punir militar nenhum. Foi inteligente, foi esperto, ele conseguiu com isso exatamente diminuir um mal-estar que ele tinha com os militares. Mas não foi o suficiente para evitar um possível golpe de militar ainda dentro do governo dele. Tanto que aconteceu uma segunda tentativa, um segundo episódio, tá, em 1959, que foi o golpe de Aragarças, uma base aérea lá no interior de Goiás. E essa base de Aragarças lá no interior de Goiás foi palco de uma coisa bizarra. Teve um avião sequestrado da Pan Air e dentro do avião você tinha a sobrinha do Marechal Lott. Você tem aqui, ó, olha o jornal anunciando isso, ó. Subjugado em pleno voo a tripulação do Constellation da Pan Air. E aí, aprisionados pelos rebeldes, a sobrinha do Marechal Lott, o senador Remy Archer, presidente do Banco da Amazônia. Ou seja, você tinha gente importante ali que foi sequestrada e levada para esse quartel de Aragarças da Aeronáutica, nesse quartel rebelado, nesse motim. E de novo o motim foi acalmado pelo Lott, que resolveu a questão. E de novo o Juscelino não quis se meter no julgamento desses militares, na punição dos caras. Então ele tinha muito jogo de cintura. O Juscelino tinha realmente muito jogo de cintura, porque se não tivesse ele não tinha terminado o mandato não. Pressão foi o que não faltou em cima dele. Ele também teve que enfrentar a oposição da UNE. E é engraçado, a grande crise com a UNE estourou quando teve um aumento de tarifa de bondes na cidade do Rio. Você sabe que o Palácio de Governo ficava ainda no Rio de Janeiro, o Palácio do Catete, e o prefeito do Rio aumentou o preço dos bondes. Ele literalmente aumentou em 100% o preço dos bondes. Os estudantes se rebelaram e falaram assim, não vamos pagar, mano, não vamos pagar. Aumento de tarifa, não vamos pagar. Vê só como mexer em aumento de tarifa é um negócio que é incendiário, hein? Em vários momentos da história você tem uma questão dessa. Lá no segundo reinado você teve uma questão chamada Revolta do Vintém por conta do aumento de 20 centavos na tarifa do transporte. E olha só, aqui a mesma coisa. Depois você vai ter as manifestações mais recentes. Ou seja, mexer em transporte e tarifa, cara, pode dar problema. Na história do Brasil, isso é fato. Olha os estudantes aqui, ó, tomando os bondes, bloqueando as ruas e a polícia tentando intervir para liberar o caminho. Ó. Olha os policiais aqui tentando tirar os caras da frente do caminho do bonde para o bonde andar. E o negócio ficou tão ruim lá no centro do Rio de Janeiro, tão ruim, que o presidente, o Juscelino Kubitschek, chamou os jovens para conversar e falou, eu quero me reunir com o presidente da UNE. E o presidente da UNE foi falar com ele. E diz que nesse dia teve um evento muito inteligente do Juscelino, que ele pegou o rapaz, o presidente da UNE, segurou ele pelo braço e levou ele para a cadeira do presidente. Porque o rapaz falava para ele que estava muito ruim o governo, que o governo não tinha solução para nada. E aí ele sentou o rapaz na cadeira do presidente e falou, ó, você está na minha cadeira, você está na minha mesa. Aí na gaveta tem papel e caneta. Escreve uma lei que você quer que eu faça, que eu faço. Vai lá, tá ruim o governo? Então governa, resolve os problemas. Que o garoto ficou olhando para ele por 1 minuto sem saber o que fazer, que aí ele levantou, pegou o rapaz pelo braço e falou assim, é difícil, né? Vai para casa e deixa eu governar. Ele tinha muito jogo de cintura, ele era muito inteligente. Isso não acabou com os problemas e as críticas da UNE, que criticavam muito a aproximação do Brasil com os Estados Unidos, um projeto que o Brasil tinha de mudança no sistema de ensino, e entre outras coisas, mas fez com que ele conseguisse contornar essa situação de forma mais amena. Ele era realmente um cara que sabia negociar, que sabia fazer essa diplomacia política. Ele conseguiu, inclusive, calar um grupo de oposição que foi o chamado Clube da Lanterna.
Lembra daquele jornalista da UDN, deputado, chato pra caramba, que ficava enchendo o saco do Vargas, o Carlos Lacerda? O Carlos Lacerda também não gostava do Juscelino. Ele era da UDN, perdeu, né, pro Juscelino. Então o Carlos Lacerda falou o seguinte: olha, o senhor Juscelino Kubitschek, ele tem que ter um governo muito controlado. E eu vou criar um clube para denunciar todas as coisas que estiverem erradas. Ele criou um clube chamado Clube da Lanterna. Meu, isso aí parece nome de clube de escoteiro, velho, de criancinha de 10 anos. Clube da Lanterna. E aí, esse clube enchia o saco, porque eram pessoas que ficavam noticiando várias notícias contra o governo. E o Juscelino ele precisava de estabilidade para poder governar. Tanto que ele literalmente censurou esse Clube da Lanterna, mandando um aviso informal e informal para as rádios, que era o principal canal de comunicação na época, falando o seguinte: se alguma rádio der espaço para esses caras do Clube da Lanterna ficar falando contra o governo, a rádio vai sofrer sanções do governo. Talvez até perca a concessão de ter aquele canal, aquela frequência de rádio. Com essa ameaça informal, as rádios não deixavam os caras do Clube da Lanterna falar. E aí o Lacerda falava que ele estava sendo censurado, que o Juscelino não deixava ele falar. E o Juscelino, muito espirituoso, falava: meu, esse cara é louco, mania de perseguição. Eu não estou censurando nada, ele tem um jornal dele, ele fala o que ele quiser. Se as rádios não querem deixar ele falar, a culpa não é minha. Ele foi muito inteligente para contornar os problemas da política interna também. E aí ele pôde, finalmente, desenvolver o grande ponto positivo do governo dele, que foi a questão econômica. Aí na economia, vamos tocar o barco. Na economia o negócio vai andar. E foi na economia que o Juscelino acabou ganhando destaque. O que vai acontecer aqui na economia? O que vai rolar na economia? O senhor Juscelino Kubitschek, economicamente falando, ele tinha uma palavra que definia o governo dele, que era desenvolvimentismo. Esse cara falou que ele ia desenvolver o Brasil em 5 anos, o equivalente a meio século. Tanto que isso se tornou o slogan da campanha dele na época da campanha para presidente, tá? Que era 50 anos em 5. O que significava que a cada ano o Brasil tinha que desenvolver uma década, 10 anos. E isso, para ser feito, precisa de muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro e um plano de desenvolvimento muito bem estruturado. E ele fez esse plano de desenvolvimento muito bem estruturado. Ele criou o chamado PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. E nesse Plano Nacional de Desenvolvimento, o senhor Juscelino Kubitschek, o JK, ele vai primeiro desenvolver um órgão chamado SUDENE. A SUDENE era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, daí a sigla SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ele queria desenvolver o Nordeste para evitar o que ele sabia que podia acontecer se o Brasil realmente aumentasse sua produção industrial. Muito provavelmente, boa parte das indústrias que fossem nascer no Brasil iam ficar concentradas absurdamente no Sudeste, que era uma zona que você já tinha mais indústria, mais desenvolvimento, então isso chama mais indústria mesmo, indústria chama indústria. E o Nordeste ia ficar meio que abandonado. E aí você teria um grande fluxo migratório, e aí fica muito difícil você governar um Brasil totalmente desequilibrado. Então ele tentou criar um órgão lá no Nordeste, a SUDENE, para fazer com que o Nordeste tivesse desenvolvimento também e você evitasse o fluxo migratório, coisa que acabou não acontecendo direito, inclusive por culpa do próprio presidente, que inventou de construir uma capital no meio do país, e aí muitos caras migraram do Nordeste para o meio do país e depois, do meio do país, seguiram um caminho para Rio ou São Paulo, que eram os 2 estados que tinham maior concentração de desenvolvimento econômico. Tudo bem? Beleza? Mas, além da SUDENE, dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento, ele vai criar o Plano de Metas. O Plano de Metas era literalmente todas as metas que ele queria cumprir. Ele criou ali metas e falou assim: vamos cumprir essas metas. É uma promessa de campanha. E eram 30 metas. Eram 30 metas, na verdade elas estavam aglomeradas em 6 metas bases. Eram 6 metas bases e dentro dessas metas bases você tinha a subdivisão, por isso 30 metas. Nessas 6 metas bases, 3, saúde, educação e agricultura, mais 3, transporte, energia e indústria. São as 6 metas bases. E aí, como eu te falei, você tem subdivisão, por exemplo, do transporte. Transporte aéreo, ferroviário, rodoviário, hidroviário, marítimo. Então você teria ali a divisão bonitinha. Ótimo. Vamos lá entender. No plano de metas, o Brasil precisa de dinheiro para desenvolver a indústria. Se está falando de saúde, educação e agricultura, basicamente isso não dá resposta, volta imediata para a indústria. Então, meu amigo, você já vai entender que em saúde, em educação e agricultura, o Juscelino vai negligenciar o projeto. Nesse ponto, o Brasil ficou muito abaixo do que as metas tinham estabelecido.
Ou seja, na saúde, muito abaixo, na educação, muito abaixo, na agricultura, muito abaixo. Houve pouco investimento nesses setores. Ele fez lá, construiu alguns hospitais para a saúde, construiu escola para a educação, ele criou um órgão, tá, na época chamada COBAL, a Companhia Brasileira de Alimentação, que era para checar as safras dos produtos agrícolas brasileiros, para saber se o preço dos alimentos ia subir ou não, para saber se o governo tinha que interferir ou não no tabelamento de preço de produtos básicos, para evitar a carestia de produtos essenciais. Mas assim, não resolveu mesmo a questão alimentar, do fornecimento de alimento, do abastecimento do país, não resolveu a questão da educação nem da saúde. Então foi muito pouco investimento pelo que ele tinha falado que ele ia fazer. Agora, nos outros 3 setores, transporte, energia e indústria, meu amigo, explodiu de investimento. No transporte, o grande foco foi a construção de rodovia. Vamos construir rodovia para cortar o país e integrar todas as regiões. O discurso dele era de integração nacional, que todas as regiões tinham que ser integradas. E ele vai construir estrada pra caramba. Aliás, nas estradas ele mais do que dobrou as metas que ele tinha estabelecido. Ele fez mais do que o dobro. Tudo bem? Você tem um mapa aqui que está mostrando exatamente isso. Dá uma olhadinha. Você tem aqui, ó, um mapa antes do Juscelino, tá? Aí, ó. Antes do Juscelino, olha como eram as rodovias brasileiras. Tá aqui, ó, essa parte aqui vermelhinha, essas veias vermelhinhas dentro do mapa, são as rodovias que você tinha antes do Juscelino. Olha só a quantidade de rodovia pós-Juscelino. Óbvio que o Brasil dinamiza muito a sua integração depois do Juscelino, principalmente nesse eixo sul, sudeste, centro-oeste. E ali do sudeste para o nordeste. O norte ainda fica menos integrado, mas ele começou essa integração construindo uma rodovia importantíssima que foi a Belém-Brasília. A Belém-Brasília, que é a rodovia que está apresentada aqui, ó, é essa aqui, tá? Que sairia de Brasília, que ficaria bem aqui no Planalto Central, e viria até Belém, que estava aqui em cima. Então, essa Belém-Brasília que liga uma a outra era fundamental, porque dali você também tinha um braço que saía para o Nordeste, tá? E dali de Brasília para baixo você tinha muita integração, muita ramificação. Então ele falava que agora era possível você chegar em qualquer região do país por estradas federais. Isso é verdade, isso aí não é mentira, ele realmente fez. Em contrapartida, ele não fez nem metade do que ele falou que ia fazer em ferrovia. E dá para entender um pouco. Vou te explicar. Rodovia no Brasil, se você deixar, derrubou a árvore, a terra ficou plana, é rodovia, tá contando já como rodovia. E aí é muito fácil, né? Você tinha um monte de rodovia de terra batida, não era nem asfaltada. Agora, ferrovia você tem que investir muito dinheiro, demora para construir, é muito complicado. E a longo prazo é melhor, porque o custo para manutenção é pequeno, mas a curto prazo é muito complicado, porque demora para ser concluído. E o Juscelino só tem 5 anos e não tem reeleição, e ele quer fazer tudo no governo dele. Então ele vai realmente negligenciar as ferrovias. Ele é o cara que mata definitivamente a chance do Brasil ter ferrovia. Daqui para frente não vai mais ter e acabou. Morreu essa ideia de ferrovia no Brasil. Ponto. Tudo bem? Também dá para entender por conta da principal indústria que ele traz para o Brasil, que é a automobilística, mas que a gente já fala. E aí, óbvio, você vai trazer a indústria automobilística, você quer fazer rodovia, porque é óbvio, né? Você vai construir carro, você precisa de rua para andar. Então, não vou trazer a automobilística para cá para investir em trem. Não tem sentido. Energia. Ele vai construir uma grande hidrelétrica em Minas Gerais, Furnas, que para os mineiros é chamada de Mar de Minas. É gigantesca, vai alagar uma área enorme e vai gerar muita energia para o Brasil. É um momento que o Brasil precisava, porque se o Brasil está desenvolvendo indústria, a gente precisa de energia. E aí vamos construir, então, uma usina hidrelétrica de grande porte para gerar energia, principalmente para esse sudeste que está todo ramificado com novas estradas e novas indústrias. Então, tá aí. E aí na indústria, as principais indústrias que vão mover o Brasil nesse momento, a indústria automobilística e a indústria de bens de consumo, principalmente eletrodomésticos, a linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar, principalmente isso, tá? Mas a mais forte era a indústria automobilística. E o grande símbolo da indústria automobilística nesse momento foi a Volkswagen. Não foi a única que veio para o Brasil. Você teve uma indústria automobilística francesa que veio para o Brasil, a Cinca. Você teve uma americana que era a Willys. Eles vieram para o Brasil. Tá? A Willys fabricava um carro de luxo, aqueles carros estilo americano da época, o rabo de peixe, compridão, que era o Aero Willys. A Cinca fazia um carro estilo europeu mesmo, francês, mas de luxo também, que era mais esportivo, que era o Cinca Chambord, era um carro mais compacto, mas todo luxuoso. A Volks não quis esse mercado de luxo, a Volks veio para fazer um carro para o povo,
o Fusca, que era um carro que não ia quebrar, mas um carro mais barato, mais simples, mas que não quebrava. E o Juscelino aqui na foto. Olha o Juscelino. Olha ele saindo do Fusquinha. Olha lá, ó. Primeiro Fusca fabricado no Brasil na fábrica da Volks, que foi instalado em São Paulo. E olha só o senhor Juscelino Kubitschek saindo de dentro dele, de um Fusca conversível, acenando para todo mundo ali. Olha lá o Juscelino, ó, ó, ó o Fuscão aí, ó. Tudo bem? E aí, meu amigo, você vai ter esse desenvolvimento consolidado, realmente. Só que o Juscelino se enroscou em uma coisa. No quê? Ele se enroscou na construção de Brasília. Foi aí a grande questão que acabou enforcando o Juscelino, eu vou explicar por quê. Conta a história que o verdadeiro pai de Brasília foi um rapaz de uma cidade do interior de Goiás chamada Jataí, um rapaz chamado Toniquinho. Esse Toniquinho, mano, imagina, menino precoce, aquele rapaz da cidade que era referência de inteligência, ele estudava para ser escriturário, então ele lia nas horas de folga dele a Constituição. E aí Juscelino, em 55, foi fazer campanha, a eleição foi apertada, eu falei para você que a disputa presidencial foi dura, então ele foi fazer campanha em cidades pequenas, e aí estava lá no interior de Goiás, em Jataí, e aí na cidade fez o comício dele, todo mundo ali, e aí no fim do comício ele perguntou, alguém tem alguma dúvida? O menino levantou a mão, o Juscelino olhou, era um jovem, e falou, fala rapaz. E aí o Toniquinho veio e falou, eu gostaria de saber o que o senhor ia fazer em relação, se o senhor foi eleito, claro, em relação ao artigo tal, tal, tal da Constituição na cláusula tal. O Juscelino não tinha nem ideia do que era aquilo. Olhou para os assessores olharam tipo, sei lá, não tinha Google na época. E aí o Juscelino se arrebentou. Por que o Juscelino se arrebentou? Porque ele não sabia o que responder. E ele respondeu como qualquer político responderia. Falou, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque se eu for eleito eu vou resolver esse e outras pendências que existem na Constituição ainda, tal. Aí todo mundo que não tinha entendido nada da pergunta falou, não, aí sim, tá, isso é o certo, isso. Só que o cara que fez a pergunta, o tal do Toniquinho, sabia. E aí ele falou, então o senhor está afirmando que se o senhor for eleito, o senhor vai construir uma capital nova no interior do Brasil. E aí o Juscelino, sem ter saída, no meio daquele comício que já tinha até terminado, falou, eu não queria contar a novidade, mas já que o rapaz antecipou, vocês vão ser os primeiros a saber. Eu vou construir uma capital nova, vai ser aqui em Goiás, vai integrar o Brasil, e vocês vão ser agora a nova sede do governo federal. E aí os caras, e o Juscelino, nossa. Tanto que ele já tinha na campanha anunciado o plano de metas, com as 30 metas, e aí Brasília se tornou a 31ª meta. E aí ele falou que Brasília, na verdade, era a meta síntese, o que ia sintetizar todas as outras metas. Houve uma concorrência pública, mas ele tinha já uma turma preferida, um projeto predileto, mesmo antes de saber do projeto. Ele já tinha avisado o Oscar Niemeyer, que tinha trabalhado com ele quando ele foi governador de Minas Gerais, e ajudado ele a reformar a Pampulha, em Belo Horizonte, que era um bairro muito abandonado e que se tornou simplesmente o bairro mais caro de BH. Então, esse cara, ele já tinha trabalhado com o Juscelino, e aí o Juscelino queria ele. E aí chamou o Niemeyer e falou, você vai participar da concorrência, arruma um parceiro aí, um urbanista. E aí o Niemeyer chamou o Lúcio Costa, que era um grande urbanista, e eles fizeram um projeto de Brasília, que foi o projeto do plano piloto. Tá aqui, ó, em forma de avião, tá aqui contornado em amarelinho, ó, Brasília em forma de avião, tá vendo? Era esse plano, a ideia de você fazer Brasília em forma de avião, inclusive brincavam que era para o Brasil decolar definitivamente. O plano foi ultra premiado, porque Brasília tinha um conceito moderno, tudo bem. Foi criada uma empresa para cuidar dessa obra, a Nova Cap, que ia fazer a gestão do dinheiro da obra. Então, Niemeyer e Lúcio Costa iam projetar, fazer os projetos dos prédios ali, o urbanismo da cidade, a Nova Cap ia pôr mão na massa. Só que você não tinha gente ali no Planalto Central para construir uma obra dessa magnitude, porque isso é uma cidade, cara, não é um prédio, é uma cidade. Você precisa de muita mão de obra, porque o Juscelino quer inaugurar isso na mão dele ainda. Ele tinha pedido para terminar a obra em abril de 60, porque o governo dele iria até janeiro de 61. Ele queria inaugurar em 21 de abril de 60, porque era o feriado de Tiradentes. Tudo muito pensado. Ele era mineiro, Tiradentes era mineiro, era feriado, todo mundo podia ver. Então ele queria inaugurar Brasília naquele dia. E aí tinha uma data, e a obra tinha que estar completa. Escolheram ali a região de Brasília, porque era uma área mais plana, você não tinha que mexer muito no terreno, e chovia pouco, o que atrasava pouco a obra. Você fez uma campanha para trazer mão de obra, principalmente do Nordeste, onde você tinha muita gente fugindo da seca. Foram chamados candangos, os operários que vinham literalmente com uma trouxa de roupa e uma malinha debaixo do braço. Aqui está o símbolo. Olha um candango chegando em Brasília. Ó. Olha a muda de roupa ali, ó, o saco nas costas,
enrolado ali debaixo do braço, chegando para trabalhar. E tinha emprego, porque óbvio, tinha um monte de obra. Você ia aprender ali a fazer qualquer coisa e ia conseguir um emprego. E aí muitos desses caras, depois que acabou a construção de Brasília, não tendo mais tanto emprego ali, continuam migrando para Rio e São Paulo. Daí esse fluxo migratório muito grande para o Sudeste nessa época, por conta desses caras que saíram do Nordeste, parte veio para Brasília e ficou, mas parte continua migrando para o Sudeste, buscando oportunidade de emprego nas grandes obras, na construção civil. Tá aí. O grande problema é que Brasília teve atraso nas obras. O lugar que não era para chover acabou chovendo no meio das obras, teve um atraso muito grande, choveu por quase 3 meses fora do cronograma ali, desreguladamente, e isso atrasou muita obra, porque você tinha muita obra de concreto armado e o concreto não secava, e esse atraso fez com que a obra tivesse que tocar depois num ritmo acelerado, o que significava que os trabalhadores tinham que trabalhar em maior tempo, o que significava que você tinha que pagar mais. O que aconteceu? Estourou o orçamento. Para variar, a obra no Brasil que estoura o orçamento. E aí você começa a ter uma série de denúncias da oposição falando que Brasília estava superfaturada, que você estava gastando mais do que deveria mesmo no projeto, porque Brasília podia ser construída com muito menos, e todo esse discurso que você já conhece em obras públicas brasileiras. O Juscelino conseguiu terminar a obra aos trancos e barrancos, inaugurou Brasília em 21 de abril de 60, inaugurou bem malemar, porque, por exemplo, não dava para levar os 3 poderes para lá. Tanto que quando Brasília foi inaugurada, o primeiro poder que foi para lá foi o executivo. O legislativo e o judiciário ainda não tinham condições de ir. Porque se, por exemplo, Brasília não tinha luz para todo mundo. Se todos os poderes fossem para lá para trabalhar, não tinha luz, não tinha como gerar luz na região, não tinha interligação ainda de eletricidade para você abastecer tudo. O próprio presidente tinha que trabalhar com luz de gerador. E durante a noite se desligava o gerador e acabou. Você não tinha umidade do ar, então eles tiveram que investir na construção de um lago artificial, o Lago Paranoá, tiveram que alagar uma grande região para poder gerar umidade ali, porque a secura do ar ali é típica de um deserto. Então era muito complicado viver ali, e aí eles conseguiram realmente ir aos poucos, depois terminando a obra, refinando Brasília. Mas a inauguração foi aquela coisa, dá uma maquiada aí, finge que está pronto e vamos. Ele inaugurou Brasília, foi governar de Brasília o resto do ano de 60 até 61, porque ele queria falar que ele tinha uma capital nova. Não adiantava ele inaugurar Brasília e ficar no Rio, né? Então ele foi. Só que por conta dessa obra, o governo dele terminou muito conturbado. Muito conturbado. Primeiro, porque ele se afastou do povo. O fato de investir pouco em saúde, educação e alimentação faz com que o povo comece a olhar o Juscelino como um típico, vamos usar uma expressão mais moderna, Mauricinho. Um cara que se preocupava muito em lidar com artistas, em estar na mídia, com a elite, com as satisfações dele, mas não se preocupava com o povo. Ele não era um cara que era próximo do povo. Primeira reclamação. Segundo, ele gerou um aumento da dívida pública. Por quê? Como o Brasília estourou o orçamento, você precisou emitir títulos públicos, títulos do governo, para arrecadar fundos para a obra. E esses títulos públicos eles têm que ser resgatados, o que significa que ele está enforcando os próximos presidentes que vão ter títulos públicos para resgatar, para cobrir essa obra dele. E aí isso gera um aumento na dívida interna, na dívida pública. O governo tem que comprar esses títulos de voto, senão ele quebra, senão ele perde credibilidade. Isso é um problema enorme. Economicamente, ele enforca os próximos presidentes. Tá? Na época dele, você também teve um grande aumento da inflação que já tinha começado lá no Dutra, que o Vargas também não tinha conseguido controlar, e que chegou na mão dele, e aí sim ela teve um grande salto. Por quê? Ele está investindo dinheiro em um monte de setor. Muito dinheiro circulando, o mercado sente o aquecimento e tudo aumenta. Então você vai ter realmente a inflação disparando e as denúncias de corrupção por conta do superfaturamento de Brasília. Falavam que o Juscelino estava enriquecendo as custas de Brasília, o que não foi verdade, mas acusavam ele de estar ficando muito rico por conta da construção de Brasília, que era muito dinheiro gasto numa obra muito simples, blá, 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 blá. Cara, quando Brasília começou, realmente foi um absurdo. Você tinha que levar material de construção civil para Brasília de avião, porque não tinha estrada para chegar o material ali. Você imagina o custo de uma obra dessa. Por isso que ficou tudo muito caro. Brasília acabou se tornando um luxo que o Juscelino quis cumprir e que acabou custando muito dinheiro. Você ainda vai ter uma outra questão, que foi a ruptura com o FMI. Porque no meio desse rolo todo, o Juscelino foi tentar dinheiro no FMI, pedindo dinheiro para arrumar a sua economia ali, combater a inflação, e o FMI falou, tudo bem, eu empresto, mas você vai ter que fazer uma política de austeridade, cortar gasto público, diminuir seus custos. Isso significava menos investimento e, principalmente, menos investimento no social. Ele já estava meio queimado com o povo, você acha que ele ia aceitar isso? O Juscelino falou que não, o FMI falou que não ia emprestar dinheiro, e aí ele rompeu com o FMI.
Só que quando ele rompe com o FMI, o Brasil fica sem crédito internacional. E aí o governo do Juscelino termina muito conturbado. Está muito difícil do Juscelino indicar alguém para ganhar uma eleição. E aí na eleição de 60, você vai ter ali o Adhemar de Barros tentando de novo ganhar a presidência, mas aqui ele já está mais velho, mais desgastado, não vai ter muita chance, apesar de ter 18, quase 19% dos votos, tá? Você vai ter aqui o senhor Henrique Teixeira Lott, que foi o cara que garantiu que o Juscelino assumisse, aquele cara que deu o golpe preventivo, que foi o indicado pelo PSD, o cara que o Juscelino apoiava, falando que era o sucessor dele, que ia fazer o que ele estava fazendo, que ia continuar as políticas de obras, mas que não ganhou. E o Lott era um militar, ele tinha pouco jogo de cintura, ele não tinha aquele traquejo de um político tradicional. E você tinha o cara que acabou vencendo, o senhor Jânio da Silva Quadros, esse cara aqui, que era um ícone político, sabia fazer política como poucos no país, um cara muito, muito sagaz na lida com o povo e na fala com o povo. Esse cara era de um partido pequeno chamado PTN, e que não tinha projeção nacional. Daí ele fez uma coligação com a UDN, que sempre quis ganhar a presidência e via no Jânio Quadros a chance de ganhar a presidência. E aí o Jânio Quadros acabou sendo eleito, ele foi eleito com cerca de 50% dos votos, 48,26 ali, quase metade do Brasil vota nele. Esse cara vai ser eleito e vai ser a esperança do povo para que o governo tivesse mais cuidado com o povo. Só que o Jânio Quadros vai assumir em janeiro de 61 e não vai conseguir nem chegar ao fim de 61. Mas o papo do Jânio Quadros não terminando o governo é um papo para um outro encontro. Belezinha? Espero ter sido claro. Um grande abraço. Até mais, turminha.